meu nome é então Sílvia, sou diretora do Business Kids em Lisboa, ok? Estou aqui como representação do Business Kids em Portugal, e também tenho comigo a Joana Barbosa, que é parte da diretora do Business Kids em Portugal, ou seja, para o país inteiro. E estamos juntas neste projeto, já faz um ano em Portugal, e estamos aqui impulsionadoras do empreendedorismo infantil, que é um programa, ou seja, o Business Kids é um programa líder, que já está no mercado aqui há 15 anos, e hoje integrado nestas jornadas de conferências, temos o prazer de vos falar um pouco sobre os benefícios do empreendedorismo infantil na vida das crianças. Vamos começar aqui um pouco pelo entorno, ou seja, o empreendedorismo infantil não é algo novo, ok? Sempre existiram crianças empreendedoras, no entanto, não era algo a que os adultos prestassem muita atenção, ou seja, mas o mundo evoluiu, as crianças evoluem também, e o empreendedorismo infantil é agora uma realidade no mundo em que se mostra cada vez mais competitivo, ou seja, existe cada vez mais acesso à informação, as crianças têm mais liberdade, também são mais ouvidas pelos seus pais, e então os educadores, no geral, ficam também mais preocupados com o seu futuro. Então, como é que nasce este contexto todo? Este contexto nasce com uma particularidade, que é o aparecimento do iPhone em 2007, ou seja, este telefone, o telemóvel, vem, na verdade, revolucionar não só a indústria móvel, mas também a indústria das comunicações e uma característica da sociedade hoje em dia, que é o mercado da imediatez, ou seja, o aqui, o agora, o prazer imediato que nós temos ou que nós necessitamos de ter em todas as atividades que fazemos do nosso dia a dia. E as nossas crianças aqui não são exceção, ou seja, a procura por aquilo que os satisfaz no momento. Vivemos também um período onde temos o auge das redes sociais, temos muitas e diversas novas formas de comunicação, estamos mais globalizados que nunca, temos acesso a toda a informação, a todos os produtos e serviços em todo o mundo, comunicamos com todas as pessoas em todas as línguas. E o que acontece é que as pessoas vivem em função, começam a viver em função dos seus telefones, ou seja, estar sempre online, estar sempre disponível. Mas, no entanto, o que é que este contexto faz? Faz com que, ou seja, não está a jogar a nosso favor. Ou seja, neste caso, a vida acaba por se transformar numa plataforma. Acabamos um pouco por ficar escravos deste mundo virtual, digamos assim, do mundo dos ecrãs, e usamos as ferramentas como um fim e não como um meio para atingir um determinado objetivo, para obter alguma informação, para concluir um trabalho, pronto, o que seja. E então é um pouco neste contexto que nasce o Business Kids, ou seja, aliado à evolução tecnológica e esta necessidade que os pais têm e as escolas de apostar na aprendizagem de 8 tipos de competências mais transversais, ok? É aqui que o Business Kids nasce, ou seja, o Business Kids ou seja, a fundadora da marca, a Mari Carmen, que está aqui connosco, já tinha uma empresa na área da formação profissional e aquilo que ela via ao longo da sua experiência é que todos os que queriam criar um seu negócio não se atreviam. Porquê? Porque tinham medo de empreender e de vender. E este medo, na verdade, baseava-se muito no desconhecimento do que era empreender, nesta aversão ao risco, ou seja, a opção por tudo o que é mais seguro, e na falta também de autoestima. E ao longo da sua experiência, aquilo que ela, pronto, que foi visto, e em termos estatísticos, e também que é muito curioso, é que, por um lado, 90% dos adultos que crescem numa família ou numa cultura que não é empreendedora não empreende, ou desiste à primeira facilidade, ou à primeira dificuldade. Por outro lado, mais de 80% dos que seguem os seus projetos a longo prazo cresceram no entorno empreendedor, ou tiveram pelo menos proximidade com o empreendedor. E é aqui que nós começamos a tirar as conclusões de que o empreendedorismo é realmente visto como um caminho mais rico, que enriquece os adultos e as crianças, neste caso. Então, ensinar empreendedorismo desde criança vai ter, sem dúvida, impacto no seu futuro, ok? Mas então, por que que as famílias empreendedoras geram então mais empreendedores? O que é que está aqui por detrás? Na verdade, a grande diferença tem por base
essencialmente o nível de risco e de incerteza que trazem as atividades do dia a dia. Se formos ver uma família não empreendedora, a família tende a optar por atividades onde haja redução de risco e incerteza, ou seja, terá neste caso as despesas mais planeadas, orçamentos mensais, procuram uma segurança mais aparente, o trabalho normalmente é discutido em família e com o cônjuge, e as crianças mostram um pouco recear, ao crescerem, recear o empreendedorismo e a arriscar com os seus próprios negócios. Ao invés, e pelo contrário, as famílias empreendedoras têm aqui, optam um pouco mais por atividades e por características ao estilo de vida, onde aceitam com mais facilidade o risco e a incerteza. E aceitam aqui que a vida, ou que a própria carreira profissional, ou que o seu negócio, tem ciclos, ou seja, não é algo constante. E depois é normal em famílias empreendedoras falar-se dos negócios em casa e as crianças acabam por ver um pouco que, com um trabalho árduo, através um pouco do exemplo dos seus pais, é possível nós progredirmos e atingirmos os nossos objetivos. E ao crescer, o seu espírito empreendedor, nesta forma, tende a surgir mais naturalmente, ok? Mas então o que é que determina que uma criança conserve estas competências que nós tentamos ensinar desde crianças para que elas preservem no futuro? Em primeiro lugar, sem dúvida, as famílias, ou seja, as famílias são as principais impulsionadoras e motivadoras desta ação e desta aprendizagem de competências. Depois temos as atividades do dia a dia. As atividades, se forem quanto mais ricas e enriquecedoras, digamos assim, forem, mais a criança consegue conservar as competências. E aqui estamos a falar de aulas, de leitura, de viagens, de experiências, ou seja, coisas do dia a dia que os levem um pouco a utilizar aqui os cinco sentidos e as tornem enriquecedoras para o cérebro. Depois, em terceiro lugar, temos o sistema escolar, ou seja, a escola. É super importante que as escolas estejam abertas à evolução e a complementar os seus sistemas educativos aqui através de atividades diferenciadoras, ou seja, Portugal, e penso que não só Portugal, mas estamos muito presos a um sistema educativo antigo, é um sistema educativo um pouco modelado, que não está a permitir ter acesso a este tipo de atividades diferenciadoras. E é aqui que o Business Kids também entra nas escolas como fator diferenciador para desenvolver e conservar estas competências que as crianças precisam para o seu futuro. E por fim, é envolvente social, ou seja, é importante que as crianças, os adultos, se rodeiem de pessoas que tenham este tipo de mentalidade, este tipo de mentalidades semelhantes, competências semelhantes, de ação, de resiliência, para que possam puxar umas pelas outras e para que isto seja, e para que isto se torne natural, acabando por ser um estilo de vida. E não menos importante, temos a própria força interior, ou seja, da criança. É preciso que a criança acredite nela própria e acreditando que consegue atingir os seus objetivos, ela atingirá, sem dúvida, os seus objetivos. E é desta forma que nós conservamos aqui estas competências na criança. Qual é que é o impacto real do ensino empreendedor? Então, neste caso, quando uma criança cria um negócio, o que é que está a acontecer? Ela vive aqui a incerteza, ela vive aqui esta adrenalina do que é vender e tem de enfrentar o mercado, tem de enfrentar o cliente, tem de sentir a sua aprovação ou a sua rejeição. E isso vai acontecer muitas vezes, vamos ser muitas vezes rejeitados. Se calhar a criança vai ser rejeitada 10 vezes para no fim conseguir uma aprovação. E é um bocadinho estas experiências que o Business Kids também vai proporcionando, estas experiências que enriquecem as crianças. E elas aqui têm que aprender a esforçar-se, a reinventar-se dia a dia, até conseguir alcançar o êxito. Então, ao crescer, a criança tem esta capacidade de empreender sem medo, e é isso que ela vai aprendendo, vai ganhando resiliência e sabendo que o êxito vai chegar mais cedo ou mais tarde. Alguns factos aqui que nos ajudam um bocado a compreender esta mudança neste contexto. Há um psicólogo, James Flynn, que em 1982 cria aqui o efeito Flynn, através dos seus estudos, obviamente. O efeito Flynn é o nome dado ao aumento
ou seja, ao aumento constante dos pontos do QI, ou seja, do coeficiente de inteligência, de ano para ano, em média na população. Ou seja, ele foi medindo durante vários anos, em média, o coeficiente de inteligência da população mundial, ou seja, no Reino Unido ele era medido desde 1938, e o que ele foi verificar, e as conclusões a que ele chega com este efeito Flynn, é que o aumento do coeficiente de inteligência é constante e progressivo, ou seja, aumenta em cada década cerca de 2 a 3 pontos o coeficiente de inteligência, ou seja, as gerações estão a tornar-se, ou estariam a tornar-se cada vez mais inteligentes. Muito isto, ou seja, pela história, muito influenciado, obviamente, por nutrição, menos doenças, mais educação, mais produtiva e também estes ambientes cada vez mais estimulantes. Também no seu livro Bell the Curve, The Bell the Curve, em 1994, Richard D. Childs, que são psicólogo e economista, defendem que a inteligência é substancialmente influenciada por fatores hereditários, ok? E também ambientais. No entanto, ou seja, nós temos este contexto, no entanto, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer, que é algo que também foi revisto num dos livros, A Fábrica dos Cretinos Digitais, muito interessante, em 1965, é que existe aqui uma alteração. Ou seja, os nativos digitais, aqueles que nascem neste contexto virado para as novas tecnologias e virado para o contexto da imediatez, estes nativos digitais são, na verdade, as primeiras crianças com um coeficiente de inteligência mais baixo do que os seus pais. Ok, por via deste impacto e desenvolvimento tecnológico, e contrariando um bocadinho este efeito Flynn que estávamos a ver atrás, o que isto traz é realmente uma urgência de mudança, sem dúvida alguma, porque estamos-nos a tornar um bocado escravos da tecnologia e a tecnologia não está a trabalhar a nosso favor para nos desenvolver e para desenvolver as nossas competências. Então, mas porquê então esta diminuição nestas crianças de nativos digitais? Muito por via da contaminação, obviamente, uns a copiarem os outros, o tempo excessivo do ecrã por motivos criativos, principalmente nas crianças, passam muito tempo em frente aos ecrãs, em frente às televisões. Existe uma menor convivência familiar, menor disponibilidade, menor tempo para este tipo de disciplinas artísticas e leituras, outras tarefas que não nos trazem tanto este prazer de imediatez, mas que são mais ricos em termos de desenvolvimento pessoal e cognitivo. Depois a diminuição de horas de sono, a sobreestimulação da atenção, que no cérebro das crianças não consegue ser processada na totalidade. Temos menor estimulação intelectual, obviamente um estilo de vida mais sedentário, afetando aqui o desenvolvimento cerebral. Um menor número de horas dedicado ao jogo tradicional, que é isto que nos vai permitir, como vamos ver à frente, a criação de conexões neuronais. E na verdade, o que é dado não é criado, ou seja, se nós perdemos esta capacidade de inovar, ou seja, se nos é dada de forma gratuita pelas novas tecnologias e pelos ecrãs, nós não o estamos a criar, e então perdemos aqui um pouco a capacidade de inovação e isso não joga também a favor da criança. E por fim, um pouco o nível de sociabilidade e de socialização e de convivência, porque estamos mais presos então aos ecrãs e estas as atividades mais sedentárias. Então, o que traz então o ensino empreendedor neste caso, e em especial o Business Kids, o nosso trabalho? Nós o que fazemos é, estamos a estimular as crianças que já, desculpem, estamos a estimular as características que já existem nas crianças e o que nós fazemos é convertê-las em competências. Muito falado já aqui em conferências anteriores e já vamos ver o método, como se podem converter aqui em competências, mas nós, ao estimular estas características, pondo-as em ação, as crianças que as ponham em ação, nós conseguimos que estas permaneçam até à idade adulta, ok? No entanto, este desenvolvimento empreendedor tem que começar desde criança, para que pouco a pouco a criança comece a inteirar-se destas habilidades e as possa praticar para assim transformá-las em competência. E é neste sentido que urge, sem dúvida, ajudarmos as nossas crianças, os nossos filhos, dando-lhes ferramentas para empreender e potenciando assim nelas estas competências que lhe vão permitir chegar à idade adulta mais confiantes de si mesmo e de concretizar os seus objetivos. Então, entrando aqui um pouco
um bocadinho na parte mais teórica. As competências, o que é que são? Não são mais do que um conjunto de conhecimentos e habilidades e em conjunto com a capacidade que nós temos de as pôr em prática, ok? De forma a desempenhar com êxito uma determinada tarefa. Ou seja, o conhecimento teórico aliado então à prática desse conhecimento, colocar em prática, torná-lo aqui como um hábito, desenvolve então a competência. É claro que depois existem vários níveis da competência, ou seja, podemos apenas memorizar, podemos aplicar informação, podemos saber analisar e comparar, e níveis em cima, quando as competências nos permitem tomar certas decisões, ou então mesmo criar coisas novas com algum propósito, ou seja, mesmo que tenhamos as competências, podemos sempre evoluir, e evoluir no sentido de criar, de ter níveis de aprendizagem superiores. E esta educação que é baseada em competências, como falámos, ou seja, tem que ser flexível, e é aqui que o Business Kids também entra. Nós olhamos para a criança, olhamos para as suas inteligências e em conjunto evoluímos todos e criamos um grupo mais rico. Que tipo de competências temos hoje em dia? Temos três tipos de competências fundamentais. As instrumentais, aquelas que é um conjunto de conhecimentos e técnicas que nos permitem mais a intervenção de um profissional numa área de atuação, são aquelas mais ao nível profissional, que nós sabemos fazer porque somos peritos nessa área, e aqui temos várias importantes, como a perseverança, a responsabilidade, a persuasão, a tomada de decisões, a resolução de problemas, importante a parte da organização, do planeamento, da comunicação, da criatividade, ou seja, tudo isto competências que no Business Kids nós ensinamos de forma muito lúdica e através dos jogos. Depois, um segundo nível de competências são as interpessoais. São aquelas competências que nos facilitam e que nos ajudam a relacionar de forma positiva com as outras pessoas, com as pessoas que nos rodeiam. E aqui gerar resultados, não é? Que sejam construtivos nestas conexões que fazemos umas com as outras. E aqui temos o trabalho em equipa, a autoconfiança, a empatia, a liderança, o coaching, e tudo isto no Business Kids são matérias que nós ensinamos aos meninos de forma a potenciar e a criar estes vários níveis de aprendizagem deste tipo de competências. E por fim, as competências sistémicas, e aqui é a capacidade que nós temos de perceber o todo e integrar, digamos assim, os conhecimentos e agir de uma forma global. Ou seja, estas são super importantes na parte da tomada de decisões e depois mais para a frente também na parte de desenvolvimento da carreira. E aqui trabalhamos com capacidades de encontrar oportunidades, a capacidade de tomada de riscos calculados e a própria negociação. E então, o Business Kids temos aqui, trabalhamos com princípios básicos, ou seja, oferecemos aqui uma proposta de valor que tem por base muitas ou quase a maioria destas competências. E qual é que é a nossa proposta de valor? Ou seja, nós sabemos e acreditamos verdadeiramente que empreender é coisas de criança, é coisa de criança, ou seja, que deve ser ensinado, faz todo o sentido ser ensinado às crianças desde pequenino. Depois, através de um modelo que é lúdico, ele aprende-se, ensinamos às crianças através do jogo, mas o Business Kids não é um jogo em si, ou seja, os jogos permitem aqui nós trabalharmos com os 5 sentidos da criança e desenvolver então estas conexões neuronais que os possibilitam adquirir competências. Depois, é um modelo que nasce para as crianças, ou seja, a partir do seu pensamento. Os negócios que as crianças desenvolvem ou que pretendem desenvolver nasce da ideia delas. A forma como elas os vão pôr em prática nasce do seu pensamento, ok? O Business Kids está aqui para lhes ensinar, para lhes dar ferramentas e não para as julgar nas suas ideias ou nas suas estratégias. E aqui aprendem também com especialistas em cada área, e o modelo é baseado na vocação de cada criança, porque acreditamos verdadeiramente que uma criança que faz aquilo que gosta, ou seja, que não é mais do que a vocação, é isso que nós ensinamos. A nossa vocação é aquilo que nos faz sair da cama cedo, é aquilo que nos faz borboletas na barriga, não é? Ou seja, aquilo que a criança gosta realmente de fazer, se ela no futuro tiver uma orientação profissional que esteja relacionada com a vocação, vai ser um adulto mais feliz. Se isso ainda por cima lhe trouxer rendimento financeiro ou independência financeira, vai ser um adulto ainda mais feliz
e um adulto realizado. Então, nós ensinamos a empreender estas crianças, mas com valores, com consciência social e ecológica, ou seja, são estes um dos nossos pilares do nosso programa. Depois, através do empreendedorismo, cada criança vai descobrir a sua própria força interior, através daqui do pilar do desenvolvimento pessoal. E as crianças vão desenvolver negócios reais, ou seja, reais que estão ao seu alcance. Claro que estamos a falar de coisas simples. Se é uma criança pequenina, se calhar fazer pulseiras é um negócio, é uma coisa que ela gosta e é um negócio que ela pode pôr em prática. Mas no Business Kids nós não brincamos aos negócios. Nós criamos negócios reais. Ajudamos as crianças realmente a pôr em prática estas ideias e estes sonhos que elas têm. A aprendizagem dos conteúdos dos negócios é feita com base em conceitos simples, adequados sempre à idade. Esta proteção emocional deste pilar do desenvolvimento pessoal permite que as crianças empreendam e, ao empreender, elas aqui estão a, a viver a experiência da conquista. Uma criança que tem uma ideia de negócio e ao longo das dinâmicas de Business Kids aprende ferramentas para a pôr em prática e, no fim, com a Feira do Empreendedor, do empreendedorismo, no fim do curso, ela mostra a toda a gente o seu negócio e consegue vender os seus próprios produtos e ganhar dinheiro com isso, realmente vai se sentir concretizada, vai se sentir realizada. E é este o motor de ação que a vai fazer continuar. Pois o modelo é desenhado para capacitar as crianças, dando-lhes ferramentas para aprender. E aqui o importante também mencionar é que realmente nós trabalhamos com as crianças e não para os pais, ou seja, para os pais pode parecer algo simples, algo sem sentido, mas não, é um programa que foi desenhado por psicólogos e com base na neurociência, de forma a entender como a criança, como o cérebro da criança funciona e qual é a melhor forma de nós passarmos estes conceitos e de os fazer, ou seja, a parte teórica, e de os fazer aplicar os conceitos e assim desenvolver estas competências de que falámos há pouco. Então, essencial reter aqui é que nós apoiamos as crianças para que elas possam sonhar. No entanto, temos a certeza de que tornar realidade estes sonhos só depende também deles mesmos, das próprias crianças. Porquê? Porque nós damos as ferramentas, nós questionamos, o nosso ensino é muito com base em perguntas, fazer perguntas, não julgar, mas fazer perguntas, questionar. Incentivamos, sem dúvida, as suas decisões, as suas ideias, mas tudo isto dependerá apenas delas, da concretização dos seus sonhos, ou seja, nós não obrigamos ninguém a fazer os negócios, não é algo que nós vamos obrigar as crianças, ou seja, isto vai mesmo depender, e o que nós trabalhamos é muito esta força da ação, ou seja, vai depender delas pôr em prática tudo isto e tornar realidade os seus sonhos. Porque uma criança que aprende pode alcançar os seus objetivos, aqueles objetivos a que se propõe na vida, ela vai ser sem dúvida um êxito, um adulto com muito êxito. E aqui a parte do desenvolvimento pessoal, que é um dos nossos pilares, vai ser fundamental para que ela realmente acredite em si, que tenha automotivação, que tenha confiança em si própria e motivação para alcançar os seus objetivos e tudo aquilo que se propõe. Mas então, como é que aprende uma criança? Voltando aqui também um pouco à parte teórica, como é que as crianças aprendem, e o que é aprender? Aprender é adquirir novos conhecimentos, obviamente, ou conhecimentos, competências. E na infância, estas aprendizagens, as aprendizagens do cérebro baseiam-se muito pela criação das conexões neuronais, aquilo que falava há pouco, através dos quais se processa toda a informação. Ou seja, neste processo todo da criança receber informação, há centenas de milhares de neurónios que trabalham no cérebro da criança e que se colocam à disposição para aprender, para que ele aprenda e para que ele processe a informação de forma positiva. E aqui estamos a trabalhar sempre com os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. A informação, ou seja, apenas informação não nos leva a lado nenhum, ou seja, o nosso cérebro o que faz é transformar a informação em conhecimento através da experiência do dia a dia. Então, aqui trabalhamos, e esta é a razão pela qual trabalhamos com jogos no Business Kids, é que os jogos vão nos permitir ter sensações que nos chegam todas através dos cinco sentidos, ou seja, nos nossos jogos nós vamos tentar estimular os cinco sentidos. E aqui
Depois, quando a informação entra no cérebro, ela é trabalhada pelas diferentes, o nosso sistema límbico, digamos assim, de forma a ser processada e tornada em conhecimento. Este nosso sistema límbico, digamos assim, é aquele que nos permite coordenar as atividades que promovem que promovem a manutenção da nossa espécie, nomeadamente as emoções e os sentimentos. Ou seja, o sistema límbico trabalha muito a parte das emoções e dos sentimentos. E, e, e isso é o que nos vai permitir desenvolver relações, que permite, neste caso, que permitam uma vida em comunidade, que é como nós vivemos hoje em dia. E então, quando a informação entra no cérebro, ela primeiro começa no tálamo, e aqui o tálamo, esta parte do cérebro, vai retransmitir a informação sensorial entre aqui o nosso tronco cerebral e o córtex cerebral. E este é responsável por regular aqui a consciência e o nosso estado de alerta. Depois temos a parte seguinte, que é a amígdala, ou seja, a amígdala cerebral, neste caso, retransmite aqui as informações cerebrais. Não, a amígdala aqui processa e regula as emoções e é aquela que trabalha também a memória e a resposta ao medo. Depois passamos para o córtex cerebral e aqui o córtex o que se faz é controlar as funções cognitivas e sensoriais, como a nossa consciência e a memória, ok? A linguagem, a percepção e o raciocínio. E terminamos na parte do hipocampo, que é a parte da memória, ou seja, é fundamental para a formação, para a organização e para o armazenamento da informação, ok? E é por isto que as crianças, ao aprenderem estas ferramentas de empreendedorismo, desta forma, se vai prolongar no nosso cérebro durante mais tempo, porque trabalhamos aqui todo este caminho cerebral até chegarmos ao hipocampo e neste caso, fixarmos toda a informação e a transformarmos em memória, ok? Então, todo este processo, todo este processo, um, com base neste processo que acabámos de ver, o que o Business Kids aqui faz é usar o jogo tradicional, como falámos, então, para despertar estas emoções e permitir estas criações neuronais no cérebro. E então aqui o jogo também permite que a criança imagine, ou seja, permite às crianças imaginar. E é fundamental, neste caso, devolver aqui às crianças esta liberdade de jogar, ou pelo contrário, elas deixarão de sonhar. Ou seja, aqui o Business Kids é um bocadinho, dá esta liberdade através do jogo, sem regras, falávamos um pouco, penso que a Ingrid falava um pouco, não estamos a falar em atividades fora da caixa, estamos a falar um bocadinho, não existe caixa, ou seja, existe realmente liberdade, a liberdade total da criança poder interagir e de poder reagir a estes jogos, imaginar, sem limites, esta imaginação toda sem limites, e desta forma poder desenvolver todas estas competências. Alguns factos aqui que são relevantes no seguimento de todo este contexto. São factos reais e estão muito relacionados com a evolução da inteligência artificial, ok? Que é muito comum agora, fala-se muito em termos recentes e, e, e está-se a tornar um problema, digamos assim, porque existe aquele receio de não sabermos estar preparados para responder a estes desafios da inteligência artificial. E aqui podemos referir, existem várias entidades, como empresas ou mesmo escolas, vários estudos que apontam para uma automatização de cerca de 34% dos empregos que existem hoje em dia já em 2030, ou seja, algo que pode estar a afetar neste momento, que está a afetar neste momento as nossas crianças, os nossos jovens. E também existe aqui a previsão de que a maioria dos empregos em 2030 não existe hoje, ou seja, ainda vão ser criados até lá. Por isso, quando começamos a pensar nos nossos filhos e no futuro dos nossos filhos, ficamos um pouco assustados, não é? Ou seja, estes futuros empregos em 2030 serão preenchidos por 65% das crianças que hoje estão no ensino primário, ok? E se nós não soubermos, é preciso então educar, se nós não soubermos educar e formar as nossas crianças como futuros trabalhadores,
facilitando aqui um bocadinho a sua adaptação e integração, usar aqui a tecnologia a nosso favor e não contra nós, ok? Nós não vamos ter, ou seja, as nossas crianças não estarão preparadas para esta mudança. Todas as notícias andam muito neste sentido, ou seja, mesmo este jornal que diz que aponta outra percentagem, mas diz que 80%, a economia, 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram inventados, ou seja, aqui a percentagem ainda é maior, e o economista fala igual, ou seja, os empregos não foram inventados e por isso os perfis também ainda não foram definidos, ou seja, serão os que tiverem formação e experiências aqui em competências transversais, em competências inovadoras, são esses que vão conseguir, digamos assim, ter algum sucesso daqui para a frente. Então, perante este declínio um bocado destas taxas de emprego que são pouco previsíveis, existe esta necessidade de reinventar competências. As competências empreendedoras mostram-se aqui como uma resposta, ok? Porque serão, sem dúvida, estes novos empreendedores que vão decidir o rumo, da humanidade. E nós precisamos, mais do que nunca, de empreendedores, de crianças empreendedoras, mas que tenham valores e que sejam aqui este motriz de mudança a longo prazo, que tenham responsabilidade social, que saibam pensar que um negócio também não serve só para ganhar dinheiro, também serve para ajudar a sociedade à nossa volta, as pessoas à nossa volta, a sociedade em geral. E precisamos de crianças empreendedoras que sejam líderes, que sejam capazes de transformar o mundo e de estar aptas um, a, a captar estas mudanças e, acima de tudo, a transformar estas mudanças a seu favor, de uma forma positiva. E então aqui o Business Kids, só entrando aqui um bocadinho no que é o Business Kids e nos nossos 4 pilares, como é que nós, de certa forma, respondemos a esta alteração de contexto. A missão do Business Kids, e é nisto que verdadeiramente acreditamos, é desenvolver o espírito empreendedor nas crianças através do jogo e da criação de negócios que está ao seu alcance. E aqui trabalhamos outro tipo de competências, ou seja, vamos fortalecer a sua autoestima, a sua criatividade, a sua capacidade de trabalho em equipa, o seu desenvolvimento social, consciência de serviço, apoio à comunidade e a sua autoconfiança. Trabalhamos com 4 pilares fundamentais. Os nossos programas baseiam-se em 4 pilares. Primeiro, não há dúvida que ensinamos negócios, conceitos de negócios simples, ok? Que são com linguagens adequadas à idade, e de onde partimos da vocação de cada criança para elas desenvolverem o seu próprio negócio. Depois, a educação financeira. Obviamente que para um empreendedor é muito importante que ele saiba gerir o seu dinheiro, tenha esta inteligência financeira. E aqui, acima de tudo, nós ensinamos 4 conceitos às crianças: que elas saibam ganhar o dinheiro, que elas saibam gastar, que elas saibam investir o seu dinheiro e que também saibam poupar, ok? Super importante conjugar estas quatro visões para que ela tenha uma inteligência financeira, ok? Para que ela saiba gerir os seus recursos de forma eficiente. Depois a parte do fortalecimento pessoal. E esta na minha opinião, também, aqui como, como franquiciatário do Business Kids, é um dos nossos fatores diferenciadores. Porque um empreendedor, e para aquelas pessoas que têm negócios próprios, um empreendedor, sabem isto perfeitamente, um empreendedor tem que ser forte emocionalmente. Porquê? Porque os negócios nem sempre correm bem. É aqueles ciclos que falávamos há pouco. Ou seja, umas vezes correm bem, umas vezes correm mal, e se calhar os empreendedores até falham 10 vezes até conseguir acertar uma. E por isso o empreendedor tem que ser forte emocionalmente. E aqui trabalhamos aquilo que chamamos os 3 escudos da criança: a sua autoestima, a sua autoconfiança e a sua inteligência emocional. Ou seja, através de jogos, mostramos às crianças como é que elas podem olhar para dentro e ver a sua força interior. E por fim, a consciência social. E aqui, ou seja, é um pilar onde nós dizemos que os negócios não são só para ganhar dinheiro, também servem para ajudar os outros e a sociedade à nossa volta. E também vemos a parte ecológica, ou seja, esta parte da sustentabilidade que é tão importante para as futuras gerações, ok? E aqui, com base nestes 4 pilares, os nossos programas têm cerca de 22 matérias, ou seja, nós abordamos nos programas de 80 horas, várias vezes, esta matéria,
E como podem ver, nós temos matérias de vários tipos, desenvolvimento empresarial, gestão, comunicação, valor de servir, aprender a vender e a comprar. Ou seja, cada dinâmica, digamos assim, é baseada numa destas matérias e é desenvolvido sempre um conceito ou ou uma característica numa destas matérias através dos jogos. Este é, sem dúvida, um projeto de responsabilidade social. E acreditamos verdadeiramente que estamos aqui a trabalhar as crianças de hoje para um melhor futuro amanhã. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver o vídeo, mas acho que é importante vermos em português, para quem nos acompanha em português, o nosso vídeo da responsabilidade social. Criar nas crianças a ideia de empreender é o princípio para marcar a diferença no nosso país e no mundo. Em todo o mundo, mais de 70% das novas empresas não superam os 2 anos de existência. Antes deste prazo, os empreendedores abandonam o seu sonho e regressam a um modelo que consideram seguro: contar com um salário fixo. A falta de preparação para empreender faz com que se desiludam, pois não se cumprem as suas expectativas a curto prazo. Os novos empresários começam por aprender a empreender, em vez de o fazerem com todo o conhecimento e assim ver crescer o seu negócio desde o momento inicial. A forma de evitar que as empresas emergentes falhem é educar os empreendedores a enfrentarem os desafios com maior compromisso, criatividade e preparação. Embora, quando se inicia uma atividade, seja necessário capital, a estratégia é sempre mais importante que o montante de investimento. É possível aprender a empreender, conhecer os mecanismos para iniciar algo e dar-lhe continuidade, usando a criatividade para vencer os obstáculos que possam surgir até à consolidação do negócio. A educação empreendedora faz a diferença. A infância é a etapa mais criativa do ser humano. É quando mais ideias surgem. Estimular as crianças dando-lhes as ferramentas para empreender promove a sua autoconfiança e permite-lhes chegar à idade adulta com a segurança de serem capazes de fazer negócios e abrir empresas que possam ajudar as outras pessoas. O Business Kids forma empreendedores e futuros empresários que serão o motor de mudança. Pronto, então, como vimos também no vídeo, este projeto de responsabilidade social vai um bocadinho preparar aqui as crianças e os jovens, ensinando-os a empreender. E o que é isto? Não é mais do que lançarmos estas sementes que a longo prazo vão gerar empreendedores e honestos e empenhados no desenvolvimento social. E isto é super importante, porque se pensarmos que hoje não estamos a fazer a diferença, vamos estar a fazer a diferença e vamos vê-la também num futuro, quando o adulto for um adulto mais confiante e capaz de fazer os seus negócios, de ajudar as outras pessoas, de pôr as suas ideias em prática e, acima de tudo, de concretizar os seus objetivos, ter aquele sentimento de conquista. E gostava então de terminar com esta frase que também apareceu no vídeo da nossa fundadora: é realmente quem empreende muda o seu mundo e quem ensina os outros a empreender muda o mundo. Ou seja, nós aqui, como franquiciatários do Business Kids, como impulsionadores do Business Kids nos vários países, porque estamos a falar de mais de 30 países já e presença em 4 continentes, ok? Temos aqui uma responsabilidade única, ok? Estamos a ensinar os outros a empreender e isto é tão ou mais rico como os empreendedores que realmente empreendem e mudam o mundo. Ou seja, esta nossa, esta nossa missão e o facto de nós acreditarmos tanto nisto, ok, é que faz realmente com que nós trabalhemos com sentido, demos um sentido à nossa vida e trabalhemos com um sentido para trabalhar estas crianças e as ajudá-las neste processo de crescimento. E termino desta forma, ou seja, faça parte desta mudança, junte-se a nós, junte-se ao empreendedorismo infantil, junte-se ao Business Kids, e nós teremos todo o gosto em receber as crianças, as vossas crianças, nos nossos programas de empreendedorismo, nos nossos seminários, no contexto escolar, nas nossas atividades extracurriculares, e realmente o empreendedorismo faz a diferença, como vimos, e acreditamos realmente nisto. O meu nome é Silvia Domingos, eu sou responsável pelo o Business Kids em Lisboa
e estou disponível para as vossas questões, caso a tenham. Obrigada pela vossa atenção.